Meus equilibrados, o assunto de hoje é um tema delicado, mas que como cristãos e que defendemos a fé equilibrada, nós precisamos conversar. Afinal de contas, por que tem tantas pessoas que estão desistindo de viver? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Olha, que bom te receber. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Eu te convido a se inscrever. É de graça, não custa nada e você vai fazer parte de nós, da família Fé Equilibrada. Vídeos semanais aqui para sua edificação. Bem, é um caso que repercutiu todo o país. A situação da jovem Sara Vitória, que foi envolvida em escândalos de mentiras, de fake news, ou seja, notícias que não existem, notícias falsas, informações inventadas que colocaram a história da vida dela e também do humorista Whindersson Nunes para dizer ali aquelas novelinhas da vida real, aquelas coisas de fofoca, que eu não sei nem por que um cristão se interessa por isso. Mas digamos que quem estava envolvido nisso, os interessados, eram pessoas que nem proferiam a fé no Senhor Jesus Cristo. Porém, tem muita gente interessada, sim, na vida alheia. E o site de fofoca, o Choquei, que tem Instagram, aquelas coisas todas, começou a divulgar essas mentiras, a ponto da menina ficar num nível de estresse tão grande que ela tentou, de forma mal sucedida da primeira vez, tirar a própria vida. A mãe dela, num súbito assustador, foi para as redes sociais, se expôs, pediu misericórdia, pediu ajuda, pediu para pararem de falar. Pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. E a mesma coisa de não falar nada. Por quê? Porque hoje nós vivemos um ambiente onde as pessoas querem o clickbait, elas querem o acesso, elas querem o view e não importa as consequências. E a questão é que muitas pessoas não têm noção de que cada view é uma pessoa. Cada like, cada comentário é de alguém, é de uma pessoa como eu, como você, exatamente iguais. Então, quando eu vejo o meu canal aqui crescendo no número de views, não é o número de views que está crescendo, são o número de pessoas que gostam do trabalho. Isso me deixa muito honrado. E é por isso que eu sou tão agradecido e eu tento ser o mais gentil possível com cada pessoa, porque cada número ali é uma história, é um CPF, é um ser humano, é uma alma, é uma pessoa que vai habitar conosco junto na glória, se Deus quiser, assim eu espero, né? Mas hoje em dia contam como se fossem apenas números, sem sentimentos. E aí, a jovem Jéssica, ao se ver diante desse desespero, porque a gente está falando do Whindersson Nunes, o cara que talvez tenha a maior repercussão nacional. Imagina essa menina na escola, na faculdade, não sei, entre os familiares. Porque na cabeça de muitas pessoas, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Ela nunca teria o poder de fogo para poder dar a resposta verdadeira, sabe? Combater uma empresa como a Choquei, que tem vários perfis e que já falou publicamente que manipula vários perfis ao mesmo tempo para lançar as notícias, para dar a sensação de que está todo mundo falando daquilo. E não estão falando daquilo. Quem está falando é uma empresa só, que está manipulando uma audiência gigantesca, porque tem muita gente que segue algumas contas, várias contas, todas as contas, ou apenas uma, enfim. E eles vão criando esse sentimento. Então a menina fica num nível de desespero assustador. É claro que você pensar assim, ah, ela tirou a própria vida, mas será que foi ela mesma? Ah, você está passando pano? Com certeza. Com certeza. Eu não estou falando de uma pessoa que tem uma vida perfeita e simplesmente de forma covarde, como a gente muitas vezes pode pensar. Não, ela foi vítima, ela foi... Nossa, imagina a cabeça de uma geração que não é a minha nem a sua, mais velho aí, porque a maioria das pessoas que me seguem aqui no canal são mais velhas, né? A faixa maior aqui é de 30 a 45 anos. No final das contas, quem mais engaja é a moçada mais nova, porque já é o hábito. Nós, mais velhos, a gente engaja menos com comentários e tal, mas o número é bem mais alto de pessoas mais velhas. Nós sabemos lidar com a transição do físico para o digital. Essa moçada mais jovem, de 25 para baixo, já nasceu na internet. Então elas não sabem ter inteligência emocional ainda para lidar com esse tipo de desafio.
Nós, na internet, a gente tá cansado, a gente faz log off, a gente sai, a gente desliga. Essa moçada mais nova fica conectada o tempo todo. Então o mundo dela era ali dentro. Imagina que dor terrível ela ouvir mentiras de vários lugares. E a grande mídia vai levando também os portais de notícia e tal, colocando isso e tal. E a menina se sentiu coagida, sem saber o que fazer. E nesses dias não foi o único caso. Nós tivemos também o PC Siqueira, que foi um dos grandes precursores da internet no Brasil. Ele era um cara que eu assistia demais. Eu achava ele super engraçado. Só que depois eu comecei a parar de gostar do conteúdo dele por amadurecer e entender quem estava por trás daquele personagem, que no final das contas acabava não sendo um personagem. Era um cara extremamente depressivo, viciado em várias coisas. Tinha o canal Ilha de Barbados, que ele fazia com o Rafinha Bastos e com o Cauê Moura, e ele falava nitidamente que era usuário de várias coisas. Assim, você vê que a razão pela qual desistiram de viver são completamente diferentes. São pessoas com histórias totalmente diferentes, mas que também circundam uma razão muito séria. Não tinham Jesus no seu coração. Meu irmão, ter Jesus é a única solução para a gente viver nesse mundo mal. A gente vive num mundo desgraçado, num mundo maligno, num mundo demoníaco. Ah, mas um cristão não vai passar por isso? Passa também. Passa. Eu quero ler alguns textos aqui e você vai ver como a Bíblia fala sobre isso. Ó, vamos ver o caso de Moisés? Moisés desejou a morte também, gente. Nós estamos falando do maior líder da história do Antigo Testamento. E se tratando de massa de pessoas, ele foi o maior líder de todos os tempos, quase, porque imagina ele andar com milhões de pessoas num deserto durante 40 anos. Ele não tinha um estado, ele não tinha uma nação, ele não tinha um endereço, ele foi um líder de um movimento de peregrinação. Rapaz, aqui em Brasília, tem a rodoviária do Plano Piloto, que é normalmente o lugar onde as pessoas se encontram para ir andando em linha reta até o Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes, para fazer manifestações políticas e reivindicações. Cara, é um trajeto pequenininho, sei lá, dá 2 km, 3 km, 4 km, é pequeno, é uma coisa, eu não sei, às vezes é 10 km, eu tô inventando. Mas assim, é pequeno. Da rodoviária você vê o Congresso. Tem gente que se perde, tem gente que não consegue, tem gente que some. Cadê fulano? Sumiu, é uma linha reta, gente, não tem como perder, perdeu. Agora imagina Moisés, com a intimidade com Deus que ele tinha, com a unção que ele tinha, com tudo que o Senhor promoveu para ele. Olha, tem um momento que ele fala aqui, ó, vamos ler lá, Números, capítulo 11, versos 14 e 15, diz assim, ó, eu sozinho não posso levar esse povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fizeres comigo, me mata. Eu te rogo, se ache graça aos teus olhos e não me deixes viver o meu mal. Quer dizer, ele não pensou em tirar a sua própria vida, mas ele desejou a morte. E é o primeiro passo para um suicídio, é isso. É você desejar não querer mais viver. É o nível de estresse, cara, que às vezes dá vontade de desistir. Nós cristãos, como é que a gente pensa hoje? Tem hora que o negócio tá tão difícil que a gente fala o quê? Ô, Jesus, volta logo, né? O que é o volta logo? É o arrebatamento da igreja. Deus, leva a gente, todo mundo, né? Vambora. Toca essa trombeta aí, tá bom, já aqui já deu, tá massa, ó. Glória, mas bora subir, que já deu. Não é isso que a gente pensa? É um sentimento de deixar de existir. Mas a gente tem a fé, a gente busca o Espírito Santo, a gente tem uma liderança, eu quero falar sobre isso mais à frente um pouquinho. Mas nós temos esse caso. Temos outro caso mais à frente de Elias, que passou por um quadro de depressão, tamanho medo que ele viveu. E a Bíblia diz em 1 Reis 19:4 o seguinte, ó. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e chegou e assentou debaixo de um azimbro, e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quer dizer, ele não pensou novamente em se matar, mas ele pediu para deixar de viver. Ele queria que Deus fizesse o trabalho para ele. Ele falou, Deus, tá bom, me leva, vambora, já deu. Então é óbvio que um cristão, uma pessoa que ama a Deus, ela também vai passar por esses dilemas em algum momento. Ela pode passar, na verdade, ela não está isenta de passar. Mas como é que nós vamos reagir a tudo isso? Nós precisamos de Jesus. Nós vivemos uma moçadinha que valoriza, que glorifica esses humoristas de stand-up hoje em dia. Muitos são muito bons mesmos, mas a maioria hoje em dia faz propaganda de maconha, faz apologia a drogas, e é tudo natural. E, cara, o cara já consome álcool, já fuma um baseado. Meu irmão, para as próximas drogas, já tá dentro. E essa é a liberdade de expressão que nós temos no Brasil. E eu prefiro assim do que um Estado nos cerceando. Prefiro mesmo.
Apesar de que depois desses 2 problemas que a gente viveu aí, o presidente Lula já sancionou algumas coisas, no apagar das luzes aí, que ninguém tá entendendo direito o nível disso, fala que é uma defesa cibernética e tal, mas enfim, outro vídeo com mais calma a gente conversa sobre isso. Mas é melhor a gente ser livre para falar qualquer tipo de coisa, inclusive as besteiras, do que o Estado nos calando de falar, inclusive, o evangelho. Agora, nós precisamos nos posicionar para contrapor aquilo que a gente discorda. Então, hoje, essa moçadinha se influenciou por muitos dessas gerações. O próprio PC Siqueira, que Deus o guarde, tenha misericórdia da vida dele, console a família dele. Mas ele já falou várias vezes que era viciado em pornografia. E aí, que tipo de pornografia? Nem comenta falar, mas ele fazia piadinhas que dava a entender que... Enfim, né? Passou também por um processo pela Polícia Civil, que depois ele foi inocentado, mas os áudios dele que vazaram eram reais, era a voz dele mesmo. Então, assim, aquilo mostrou um pouco de uma deficiência que ele precisava ser tratado. Era viciado em várias coisas. E aí, o que acontece? Não tem estrutura física, não tem estrutura emocional, não tem estrutura nenhuma. Nas dificuldades, vai estar sempre sofrendo. Era um quadro clínico de depressão aguda. Cristãos passam por depressão? Claro que podem passar, gente. Mas tem o psicólogo, tem o terapeuta e tem o pastor. Tem a liderança espiritual para andar com a gente. Meu irmão, nós não somos super-heróis. Não existe ninguém isento de problema nenhum nesse sentido. Todos nós somos passíveis disso. Seja um cara de 37 anos como o PC, seja a Jéssica, que parecia ser uma menina de família, tranquila na dela, sem o uso desse tipo de entorpecente, mas jovem, 20 e poucos anos, nova, né? Uma jovem, né? Porque 20 e poucos anos, há 30, 40 anos atrás, já era uma mulher madura, mãe de família, responsável e tal, né? Mas hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade mudou muito. E a moçada de 20 anos não sabe nem se vai pra frente ou vai pra trás, não sabe se quer ser garçonete ou presidente da república, não tem muita noção das coisas. Infelizmente, tem muita moçada de 20 e poucos anos que é madura, cabeça boa, mas em regra tem um pessoal aí que... E eu não conhecia a Jéssica, só entendi pelo caso, mas assim, é uma menina nova. Então você vê os 2 extremos, não é questão de faixa etária, não é questão de ser homem ou ser mulher, não é questão de ser pobre ou classe média ou rico, não. Cara, isso não tem diferença. Se você tá passando por algo parecido com isso, ó, 188, Centro de Valorização da Vida, dá uma ligada lá. Troca essa ideia, pode te ajudar demais, vai te ajudar demais. E claro, pessoal, eu não só humanizo o assunto, não, eu espiritualizo também. Busca uma liderança espiritual, busca um pastor, busca um líder que ame a Bíblia, que seja apaixonado pela palavra de Deus, porque isso também pode ser espiritual. É claro que quando a gente pensa na morte, automaticamente a gente espiritualiza tudo. Tem a questão física, tem a parte do natural do homem, mas também tem as ações malignas do diabo falando no nosso ouvido, dizendo que nós não prestamos quando nós somos imagem e semelhança de Deus, dizendo que nós somos derrotados quando a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, dizendo que a nossa história aqui é um fracasso quando a Bíblia garante que a nossa bênção está lá no alto, não aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nas artimanhas do diabo, porque esse cara fala nos nossos ouvidos, viu? E não é no ouvido só de quem é neófito ou fraco na fé, não. Eu sou pastor há muitos anos, o diabo de vez em quando me dá uns conselhos. Eu falo, opa, é o diabo que tá falando, tá repreendido em nome de Jesus. Mas ele vem homogeneizando com a minha carne, com o meu interesse, e aí fica muito mais palatável querer ouvi-lo, porque eu acho que é uma coisa legal, porque a minha carne tá gostando daquele assunto. Tá repreendido em nome de Jesus. Não caia nessa em nome de Jesus. E oremos pelas famílias, porque, pessoal, suicídio é uma parada mais comum do que parece, infelizmente. Só que eu falo como jornalista agora, não como pastor, deixo o pastorado de lado, falo como jornalista. Nós temos um código de ética que a gente não fica divulgando suicídio, a não ser que seja uma parada muito pesada, porque aí não tem como fugir, né? Tipo, ó, Amy House, o próprio PC Siqueira, essa Jéssica, tem situações que não dá pra fugir dessa informação, mas no dia a dia são dezenas e dezenas e dezenas de casos. Só que a gente não fica falando porque entende-se que falar desse assunto pode estimular alguém que está querendo tomar essa decisão. Bem, eu particularmente discordo. Eu acho que a gente tem que falar e tem que pregar e tem que anunciar o evangelho para curar feridas. Mas enfim, dado essa situação, que você tenha essa autoanálise, ore sempre e veja se tem alguém do seu lado fazendo umas publicações nas redes sociais, mandando umas diretinhas em Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram. Tá mandando, vai lá e tenta entender um pouco mais. Quem sabe você pode ser um instrumento de Deus para salvar uma vida de uma decisão tão terrível. Pastor, vai para o céu ou vai para o inferno? Bem, se você chegou até aqui, deixa o seu like, compartilha, coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. É um assunto muito sério. Eu acho que é importante a gente compartilhar para poder
trazer um pouco de saída, né, de oxigenação para esses assuntos, para que o Senhor possa ser glorificado na sua vida, tá bom? Olha, um bom fim de ano para você, ainda vai ter vídeo esse ano nesse canal, com certeza, porque aqui a gente, ó, é ralação para você ficar feliz e para glorificar Jesus juntos, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Aliás, ó, camisa da nossa loja, Sola Escritura, Sola Gratia, tá aqui, ó. Loja Renopop, o link tá aqui na descrição, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.